falar com você sobre sonhos. Por isso que eu pedi para o grupo segurar esse louvor para agora, né? Eles gostam de cantar todos, mas eu falo, segura aí, porque eu gosto muito de utilizar o louvor juntamente com a palavra. Fica bem gostoso, bem dinâmico. E nessa noite eu quero que você invista esse tempo seu, que preste bastante atenção. As mamães aí, seguram os seus filhos aí, para que a gente possa sair daqui transformados, renovados, e que esse final de ano seja maravilhoso na sua vida. Nada menos do que isso, irmãos. Nada menos do que isso. Então abra comigo lá em Números capítulo 13, um texto muito conhecido. Então eu vou ler poucos versículos para que a gente possa ganhar um tempo aqui, tá? Temos apenas 35 minutos aí de tempo, o tempo passa muito rápido. Mas abre comigo lá em Números capítulo 13, do versículo 26 ao 33. Eu vou estar lendo, que a gente já conhece a história, mas eu quero usar esse texto aqui como base para aquilo que eu quero, que Deus colocou no meu coração, tá? Números 13, do 26 ao 33, diz assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grandes estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém? Nós queremos falar esses últimos cultos em relação a sonhos, para que nós possamos buscar intensamente. E na quinta-feira, como eu disse, o pastor Júnior já nos trouxe aqui algumas coisas em relação a sonhos, e que eu anotei algumas partes da palavra que ele nos trouxe. E eu até digo a você, traga um papelzinho, anota aí na sua Bíblia tudo aquilo que a palavra de Deus irá nos falar nesses últimos dias, tá? E algumas coisas que eu anotei aqui em relação a sonhos. O Senhor nos dá sinais. Sonhos, Deus ele sempre nos dá sinais em relação a sonhos que nós temos, sonhos futuros. Deus ele sempre nos mostra então. Também anotei aqui na pregação dele que nós devemos escrever a visão, como nós fizemos aqui. É importante nós escrevermos. Eu gosto de falar aqui, mas eu gosto de escrever. Eu tenho tudo escrito. Desde 2013 que eu tenho escritos daquilo que eu falo. Então, nós devemos escrever a visão. Você tem algo para colocar diante do Senhor, escreva. Coloque num papel. Também eu anotei aqui na pregação dele que o sonho de Deus é feito sob medida para nós. Deus ele não dá nada mais do que aquilo que nós precisamos ou menos. O sonho de Deus é feito na medida para a nossa necessidade. Deus ele é muito coerente com as suas coisas. Ele jamais vai nos dar aquilo que nós não podemos fazer, realizar. Sempre ele nos dará aquilo sobre medida para as nossas vidas. Também anotei aqui que nós devemos fazer um compromisso público, também como nós fizemos aqui. Um compromisso público diante de Deus. Se você tem um sonho,
faça um compromisso, né? Aí o pastor Júnior falou que é muito comum nós falarmos, nós temos um sonho, né? Um projeto. Né? A cultura diz que nós não devemos falar para ninguém. Não conte os seus sonhos para ninguém, né? Porque o olho gordo pode bater em cima e vai dar errado. E o Júnior, de forma contrária, falou: não, deve falar. José, quando teve o sonho de estar adiante, sonhos grandes, ele contou para os irmãos, contou para o mundo afora. Então ele trouxe aqui que nós devemos então falar, verbalizar os nossos sonhos, dizer: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, né? E os olhos grandes diante de Deus não serão nada. Essa inveja aí que você acha que vai, né? Não existe. Quando Deus está no projeto, pode vir o que for, que nada vai contra aquilo que Deus colocou no seu coração. E por fim também, o sonho é conquistado pelo suor. Todo sonho ele tem um preço. Você tem um sonho, irmãos? Saiba que não será fácil. Se você tem um sonho diante do Senhor, esse sonho ele tem um preço. Quando eu era jovenzinho, eu tinha um sonho de ter um violão. Eu tinha um sonho de ter um violão. E naquela época lá era difícil ter um violão. Eu tinha 17 anos, eu creio, 16, sei lá. E eu tinha um sonho de ter um violão. Como que eu realizei meu sonho? Aí o meu cunhado aqui arrumou um serviço para mim lá no 15 antigo ali. Depois da ponte tinha um 15. E eu fui trabalhar numa cerâmica ali, numa olaria, fabricar tijolos. E ali eu trabalhava o dia inteiro ali, de segunda a sábado, até as 4 horas da tarde, chegava em casa de bicicletinha. A gente pegava uma bicicleta aqui, né? Meu cunhado tá ali, ó. E ia com aquela bicicleta, atravessava a ponte. Obrigado, Vitória. Atravessava a ponte para chegar até o trabalho ali. Ali trabalhava o dia inteiro ali, fabricando tijolos. Eu era engabetador, né? É isso que chamava. Colocava os tijolos ali para serem queimados. Aí no primeiro pagamento que eu recebi, eu comprei meu violão. Um violão preto, todo manchadinho de vermelho. Levei um sabão do patrão. O patrão: poxa, o seu cunhado falou que você estava precisando trabalhar, e o primeiro dinheiro que você compra, você recebe, você vai comprar uma porcaria de um violão. Mas eu comprei o violão. Então, todo sonho, irmãos, ele é conquistado pelo suor. Todo sonho ele tem um preço. Pastor, eu tenho um sonho. Saiba que esse sonho terá um preço. Pastor, eu tenho um sonho de montar um negócio. Vai ter um preço. Nós vamos inaugurar lá no final do ano. Mas os meus olhos estão caídos porque tem um preço, cansaço. Eu venço o cansaço. Tem dia que eu falo: Joel, hoje eu não queria ir para lá, né? Eu chego, aí eu digo aqui, irmãos, eu trabalho até meio-dia, né? O pessoal: nossa, esse pastor é folgado. Até meio-dia aí, comercialmente. Mas depois os irmãos que vão ali fazer aula com o Vitor me vê lá. Eu descanso até 3 horas, eu vou para lá, fico até 8 horas da noite ali. Tem um preço. Depois que eu estudei em Prudente, fiz faculdade ali, chegava em casa meia-noite, o cara, para chorar para mim, ele tem que chorar muito bem chorado. Pouco choro não me convence. Realizei o meu sonho, com muita luta, com muita dificuldade, mas conseguimos realizar. Então, se você tem um sonho diante de Deus, saiba que vai dar certo. É impossível não dar certo quando você coloca Deus na causa. É impossível. Mas saiba que tem um preço. É conquistado pelo suor.
Você não vai conseguir alcançar o seu objetivo de uma forma tranquila, sem pagar o preço. E aqui eu dou um conselho para os pais, irmãos, os pais de hoje em dia estão cometendo um erro. Eu estou falando agora como um psicopedagogo. Cuidado. Os pais criam os filhos hoje de uma forma muito frágil. Deixa o filho penar um pouquinho. Deixa o filho sofrer um pouquinho. Né? O pai ideal e a mãe ideal é aquela suficientemente má. Os filhos hoje não podem sofrer uma dorzinha, nada que o pai já está... A gente ia lá no 15 de bicicletinha lá, uma bicicleta velha ainda, nessas novinhas que andam fácil hoje, era bicicleta velha. Então tem um preço, tá? Mas tem muitas pessoas que não conseguem alcançar os seus sonhos, isso é um fato. Tem muitas pessoas que não conseguem alcançar os seus sonhos. Então, para alcançarmos sonhos, algumas atitudes a pessoa toma, algumas atitudes que as pessoas tomam, certamente elas irão fracassar. Eu anotei aqui algumas atitudes, entre tantas que as pessoas tomam. Ela aceita qualquer coisa. A pessoa que aceita qualquer coisa, ela vai fracassar, ela não vai alcançar os seus objetivos. O cristão, ele deve pensar grande. O cristão deve... A palavra de Deus diz que nós devemos ser cabeça e não cauda. Aí fica aceitando qualquer coisa, migalhas. Por isso que eu sou contra esses inúmeros auxílios que o governo dá, irmãos. Faz a pessoa virar escravo de qualquer coisa. Um grupo dominante que no Brasil já está há 20 anos, ainda fica comemorando que vai distribuir gás de graça para o camarada. Isso é um absurdo. É aceitar migalha, aceitar qualquer coisa. Pessoa que não tem um planejamento, a pessoa que não tem um planejamento, né? Ela vai fracassar. Você tem que ter um planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. A igreja tem um planejamento aqui, horário de começar, horário de terminar, as finanças. Então seja uma pessoa planejada, financeiramente, em horário. Não seja aquele crente lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai deixar. Não, seja planejado. Levanta de manhã já com cronograma, com a ordem. Planejamento financeiro. Outra atitude que a pessoa toma e que ela fracassa. Ah, talvez eu vou fazer, né? Talvez eu faça, talvez eu mude. Não. A mudança ela precisa ser radical nas nossas vidas. Talvez eu comece, né? Tem gente que quer emagrecer e fala, talvez eu comece a emagrecer. Talvez eu comece esse negócio. Fica talvez, né? Procrastinando. Não há paz sem guerra, irmãos. Escreva isso aí. Não existe paz sem guerra. Se eu quero mudança, eu tenho que ter guerrear comigo mesmo às vezes. Guerrear contra os meus vícios, guerrear contra os meus problemas emocionais. É difícil. Então, se você tem atitudes de talvez, sabe que você vai fracassar. Não, eu vou conseguir. Eu vou. A última atitude de pessoas que fracassam: eu só vou fazer quando eu estiver com vontade, né? Vai empurrando com a barriga. Quando eu estiver com vontade eu faço. Não, comece hoje.
A gente alcança os objetivos com essa determinação. Comece hoje. Não precisa ter vontade. Sabe por quê? Porque se você esperar ter vontade, a minha vontade muitas das vezes é ficar deitado em casa, descansando. Então, vai. Quando nós determinamos, quando nós não deixamos as vontades tomar conta da minha vida, aí a coisa acontece. Mas se você quer alcançar os objetivos na sua vida, conquistar sonhos de Deus, sonhos grandiosos, eu quero agora trazer algumas atitudes para você alcançar os objetivos. Sonhos pessoais, sonhos coletivos, sonhos familiares. Primeira atitude: pensar e agir corretamente diante dos obstáculos, que certamente aparecerão, certamente virão. Então nesses momentos você deve pensar e agir corretamente. Olha o versículo 26 ao 28 que nós conhecemos. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Aí vem o mas, o famoso mas. Entretanto, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então, irmãos, eles olharam para a terra lá prometida. Aqueles homens que foram lá espiar a terra, viram que era legal o negócio, viram que virava, mas eles não agiram corretamente diante dos obstáculos. Eles ficaram falando: é boa, mas tem gigantes, é legal ali, os frutos são maravilhosos, mas a gente não vai conseguir, porque nós não iremos derrotar aqueles gigantes que ali estão. Então, irmãos, para nós alcançarmos os objetivos, nós precisamos pensar e agir, não só pensar. Porque o mundo está cheio de pessoas que pensam maravilhosas, de coisas maravilhosas. O mundo está cheio de pessoas que têm projetos maravilhosos, mas e a ação? Pessoas têm excelentes projetos, mas suas ações são errôneas. Você pensar, ter ideia sem ação é igual você jogar. Meu time jogou bem, mas e aí? Quanto foi o jogo? Nós perdemos de 1-0. Jogou, o time foi... Nossa, mas... Não. É melhor jogar mal e fazer 1-0 do que jogar bem e perder o jogo, perder o campeonato. Então, irmãos, nós devemos, diante dos problemas, pensar e agir corretamente. Eu tenho um obstáculo. Nossa, eu queria mudar de vida, né? Eu queria mudar, pastor, em 2026 eu queria ter uma vida financeira maravilhosa. É? Você pensa assim? Você pensa em ter uma vida familiar maravilhosa? Você pensa em ter uma vida financeira maravilhosa? Você pensa em ter uma saúde maravilhosa? Você está pensando, e a ação? Você está agindo para tal? Então, irmãos, ideia sem ação, ideias maravilhosas sem ação não diz nada. Você deve pensar, mas também deve agir corretamente. Então esses homens aqui olharam, viram, mas a ação deles destruiu toda a maravilha que eles estavam vendo. Então, final de ano, pastor, eu tenho um sonho. Pensa, mas age. Primeira atitude então é essa: pensar e agir corretamente diante dos obstáculos. Segunda atitude: confiar em Deus independente do que seus olhos veem no momento.
Segunda atitude, se eu quero realizar o sonho. Ai, pastor, eu vou escrever só no papelzinho e colocar na caixinha. O senhor vai orar todos os dias e vai acontecer? Não. Eu vou orar todos os dias. Mas há uma ligação, a oração, né? Sem ação, não adianta nada. Confiar em Deus independente do que seus olhos veem no momento. Versículo 29 e 30. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Aí então, olha só o 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. Então é isso que nós devemos fazer, confiar em Deus independente do que os nossos olhos veem no momento. Porque a grande maioria das pessoas querem apenas isso. Vai lá, coloca o papelzinho ali. Opa, deixa lá o pastor lá que se vira lá, ele é a Joelma, deixa lá. E o pastor Júnior, deixa lá. Não, aí vem o problema, né? Que vai aparecer realmente os gigantes, os amalequitas, os jebuseus, os problemas, as dificuldades, as montanhas de problemas. Aí eu vou ver, os meus olhos verão aqueles problemas e eu não vou confiar. Então, irmãos, o que é um milagre? O milagre é você ver o problema, mas agir de forma contrária ao que você está vendo. Isso é confiar em Deus, independente do que os nossos olhos veem. E é tão maravilhoso isso em relação a Deus, que quando nós agimos assim, quando nós confiamos em Deus, independente do que os nossos olhos veem, as coisas acontecem. Deus, ele movimenta o mundo todo para acontecer aquilo que nós... Isso é fé. Isso é fé. Quando nós agimos dessa forma, nós confiamos independente daquilo que nós estamos vendo. O poder de Deus, ele atua no cosmos, irmãos. Movimenta daqui, movimenta dali. É maravilhoso isso. Eu determinei, falei, eu vou trabalhar até meio-dia. Ai, que pastor preguiçoso. Falei, não, porque eu quero terminar aquela obra para o Senhor. Aí eu vou combinar um serviço, falar, trabalho até meio-dia só, tá bom, não tem problema. Então, quando nós agimos assim, quando nós confiamos em Deus, nós pensamos e agimos corretamente, nós confiamos em Deus independente daquilo que nossos olhos estão vendo. Isso é fé. Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que você conhece também. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, confiar em Deus, mesmo quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Mesmo que os problemas estejam grandes, confie em Deus. Não ligue para o que os seus olhos estão vendo. Não ligue, em nome de Jesus, não ligue. Eu vou mudar, eu vou dominar esse problema, eu vou agir assim, Isso é que nos prende a esse Deus maravilhoso. Isso é que nos prende. Terceira atitude,
ter fé com posicionamento proativo. Ter fé, que é ligado a esses os dois argumentos anteriores. Ter fé com posicionamento proativo. Assim conquistaremos os nossos sonhos, independente dos obstáculos. Versículo 31 ao 33. Quando Caleb então fez o povo calar-se, falando: vamos subir, vamos tomar posse. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, versículo 31, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então, irmãos, esses homens que continuaram a dizer que não, Caleb então fala: não, nós vamos. Caleb teve fé com posicionamento. É o que Tiago fala, chama de fé com obras. Ah, eu tenho fé, pastor, que o meu sonho vai ser realizado. Cadê sua obra? Pastor, eu tenho fé, pastor, que as coisas... Cadê o resto? Cadê o seu posicionamento? Isso é fé. É a certeza das coisas que se espera. Eu tenho fé em Deus, pastor, que eu vou melhorar. Cadê seu posicionamento? Porque a fé nos faz já viver o agora como se já tivesse acontecido. Porque se você não tiver uma fé proativa, apenas uma fé verbal, não vai acontecer nada. A fé que move o coração de Deus é uma fé que te coloca em ação. É uma fé que te movimenta. Uma fé que faz você mudar as suas atitudes. É uma fé, mas pastor, essa mudança na minha vida vai ser maravilhosa. Então, proatividade. Já começa a agir de tal forma. Isso é fé com obras que Tiago fala. Mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras. Tem fé, tá, até os demônios dizem que tem, que acredita, acreditar, até os demônios dizem que acredita. E treme. Então, irmãos, posicionamento, proatividade, é isso que vai mover o coração de Deus. O papelzinho que a gente coloca aqui é um método que para aguçar a sua fé. Não é o papel em si, mas é para você já começar a agir como tal. O tempo passa rápido. Quarta atitude: ser fiel a Deus antes, durante e após a realização dos seus sonhos. Ser fiel a Deus antes, durante e após a realização dos seus sonhos. Capítulo 14, do 6 ao 9. Josué, filho de Nun, capítulo 14 aí, tá? Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, fidelidade a Deus. Durante todo o processo. Tem gente, irmãos, que é fiel a Deus por um período, né? Mas o que Deus quer de nós é uma continuidade.
uma proatividade, um posicionamento, uma continuidade. Que Deus, Ele nos conhece por inteiro. Fidelidade a Deus. Eu tenho um sonho, pastor. Seja fiel a Deus. Seja fiel no pouco, que eu porei sobre muito. Eu vejo o crescimento dos irmãos. A gente acompanha, né, o crescimento dos irmãos. Tudo passa pela fidelidade a Deus. Tudo passa pela fidelidade a Deus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E por fim, faça com que os seus sonhos gerem bênçãos na vida de outras pessoas. Faça com que esses sonhos que você deseja não fiquem para você apenas, que eles possam gerar bênçãos na vida de outras pessoas. Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29 diz assim, ó: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, os seus sonhos, os nossos sonhos, eles devem gerar bênção na vida de outras pessoas. Jamais, quando temos um sonho interligado com Deus, esse sonho fica para nós mesmos. Sempre vai gerar bênção na vida de outras pessoas. Sempre nós iremos provocar bênçãos na vida de outras pessoas. Então, se você tem um sonho diante do Senhor, coloque Deus nesse sonho. Por isso que em Provérbios diz: consagra ao Senhor. Todos os seus sonhos serão bem-sucedidos. Aí tem gente que eu fico olhando, né? Tem gente que tem alguns sonhos, mas sonhos pessoais, e durante algum momento ele está ali, mas você fica esperando a horinha ali dele escorregar, que não vai. Não. Coloque um projeto duradouro ali na vida. E faça Deus ser participante ativo desse seu projeto aí. Amém? Nós iremos celebrar a ceia do Senhor e depois nós estaremos orando. Queria chamar os irmãos que estarão distribuindo os elementos da ceia do Senhor.